iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida, que eu e meu amigo Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. O tema escolhido para hoje é Morte e Vida, duas faces da mesma moeda? Essa é uma questão muito importante que nós vamos tentar desenvolver junto com vocês agora. E é interessante que a escolha desse tema aconteceu num momento em que nós vivenciamos na pele a perda de um querido irmão. No último dia 31 de outubro, passou para os planos sutis o querido amigo, irmão, Fernando José Gramacini, membro da Sociedade Teosófica há mais de 50 anos, um palestrante profundo, uma pessoa leve, simpática, amiga, não tinha aresta com ninguém, uma pessoa muito querida. Dedicou a sua vida à causa espiritual, era grau 33 da maçonaria, participou de todos os movimentos internos e sempre trouxe uma sabedoria e uma leveza em tudo que ele fazia. E até mesmo no momento da despedida, que nós chamamos de velório, na verdade, ele foi cremado, mas houve um momento de despedida em que nós nos reunimos e nós pudemos observar como é diferente a despedida de uma pessoa genuinamente espiritual, né? O ambiente estava leve, não estava aquele sentimento pesaroso, dolorido, sofrido, né? Havia uma beleza no ar, né, Eduardo? E naquele momento daquela despedida, nós decidimos o tema desse nosso encontro. Morte e vida, duas faces da mesma moeda. Nós, assim, temos uma compreensão de que o Fernando está vivo de uma dimensão mais livre do que essa que nós estamos. Mas, independentemente das crenças ou não sobre vida após a morte, eu acho que o mais importante é a gente tentar compreender o fenômeno vida. E esse fenômeno não existiria, não existe, sem o que se chama morte. Imagina se tudo que existe tivesse aí nessa dimensão física há 10, 20, 30 mil, 100 mil anos, 1 milhão de anos. Eu acho que a vida seria impossível, né? A vida só se renova por conta desse ciclo natural e belo que nós chamamos morte. Na verdade, a perda da beleza desse fenômeno natural, ela acontece por conta do nosso ego, do nosso apego, do nosso desejo de continuidade, né? Da nossa visão pequena em relação a esse fenômeno tão amplo e tão vasto chamado vida, que inclui a morte. Então, Edu, eu queria já lançar essa pergunta para você, a pergunta que nós escolhemos para você dar a sua participação inicial. Vida e morte, ou morte e vida, são duas faces da mesma moeda? O que você tem a dizer, meu amigo? Eu queria começar estendendo um pouco o que você comentou das percepções que nós tivemos no velório do querido irmão Fernando Gramacini. Realmente foi um velório diferente, porque você não percebia pessoas chorando, pessoas inconformadas, pessoas extremamente tristes, né? Não estava pesado, estava um ambiente leve, porque as pessoas sabiam que o Fernando
continuava vivo, que a morte era só algo do próprio corpo, da personalidade, mas que não havia esse corte abrupto, né? Como se a vida tivesse chegado a um fim naquele momento, né? Eu vejo assim que, pelo fato da maioria das pessoas que estavam presentes já terem convivido com ele muito tempo, muitos serem teosofistas, isso fez com que o velório fosse realmente um momento até alegre em alguns momentos, em algumas partes, porque nós estamos ali emanados, né? E ele era a figura central. Então foi uma homenagem a toda uma vida de serviço, uma vida que ele honrou com muita beleza, com muita dedicação a essa grande causa teosófica. Mas quando você vê um, um irmão que está passando por essa transição, é sempre um momento de nós procurarmos entender um pouco melhor essa questão da vida e da morte. O Krishnamurti sempre dizia que nós nunca podemos chegar com com a ideia que nós sabemos o que é a morte, porque aí cessa qualquer tipo de investigação. A morte pode ser vista como algo que pertence ao domínio do desconhecido e deve ficar como tal, porque é assim que ela tem valor. Se você definir através de palavras, através de ideias, o que é a morte, você está cerceando a nossa capacidade como ser espiritual de entender de uma forma mais ampla, de uma forma integral, o que vem a ser a morte, né? Então, como dizia o Krishnamurti, para que nós possamos entender, ou pelo menos investigar, porque entender completamente nós nunca vamos entender, para investigar o que é a morte, nós temos também que investigar o que é vida. Porque você não pode imaginar a morte desconectada da vida. São dois aspectos, né, que estão profundamente correlacionados. Quer dizer, todos os seres vivos um dia passarão por esse processo de transição para o outro lado. O que vem a ser esse outro lado é algo que cada um pode especular como quiser, mas o mais importante é nós entendermos a vida. Isso é um ponto que o Krishnamurti coloca com muita clareza. O que nós estamos fazendo durante essa vida? O que é viver? Se nós conseguirmos compreender um pouco melhor o que é viver, talvez a gente possa ter uma noção mais clara do que é a morte. Porque senão fica praticamente impossível você conhecer a morte se você não conhece o que é viver. E aí, Marcos? Pois é, Edu. O Krishnamurti fala sempre na necessidade de morrer a cada instante, o que é um processo de desprender-se daquilo que o pensamento projeta como continuidade, né? O pensamento sempre está pensando em continuidade, em resultado. Ele, ao invés de viver o agora em plenitude e se desvencilhar do passado, ele está sempre amarrando o passado através do presente, projetando o futuro, e com isso ele é escravo do tempo. Consciência humana, nessa dimensão, o seu aspecto mental, é uma certa escravidão ao tempo, né? E aí há um desejo de continuidade, de perpetuar o que é por natureza transitório. E nessa ilusão de perpetuar o que é por natureza transitório, vem o sofrimento, porque nada é perpétuo, né? A impermanência, inclusive que o Buda fala tanto,
É um fato, é uma realidade. E aí, eu peguei aqui duas passagens interessantes do Krishnamurti, onde ele enfatiza essa coisa de morrer a cada instante. Eu vou ler. Como é necessário morrer todos os dias, a cada minuto para todas as coisas, para todos os dias passados e para o momento que acaba de escoar-se. Sem morte não há renovação, não há criação. Aí digo eu, há repetição. Né? Não há renovação, não há criação. Há mecanicismo, repetição. Então. A carga do passado dá origem à continuidade do passado. E as apreensões de ontem dão mais vidas de hoje. O dia de ontem perpetua o de hoje. E amanhã é ainda ontem. Não há libertação dessa continuidade senão na morte. No morrer encontra-se a alegria. Então, ele aqui está falando, ele está falando necessariamente da morte do corpo. Ele está falando da morte psicológica, desse aprisionamento, desse encadeamento da mente entre o passado e a projeção do futuro. É lógico que se a pessoa aprende a morrer a cada instante, quando vier a morte do corpo, vai ser uma coisa leve, vai ser uma coisa fácil, vai ser uma coisa natural. Mas na medida que a nossa mente é apegada às coisas materiais, às pessoas, às situações, às posições, aos títulos, às posses, etc., etc., ela está presa no tempo. Ela quer que isso tudo se perpetue. Isso é uma ilusão. Né? Aqui nesse outro texto, ele chega a dizer que a vida e a morte são uma mesma coisa, uma só coisa, olha só. Transportamos as nossas cargas de dia para dia e não temos nunca um dia sem a sombra de muitos dias passados. Nossos dias são um movimento contínuo, em que o ontem se mistura com o hoje e o amanhã. Nunca há um findar. Temos medo de findar, mas se não há fim, como pode haver coisas novas? Se não há morte, como pode haver vida? O fim do desejo é o novo, porque o desejo está sempre ligado à continuidade, desejo de continuidade. A morte é o novo, e a vida, como continuidade, é apenas memória, coisa vazia. Com o novo, a vida e a morte são uma só coisa. Olha que beleza. Né? Com o novo, a vida e a morte são uma só coisa. Então a gente dá muita importância ao episódio morte do corpo. E, na verdade, o sofrimento que envolve essa morte do corpo, seja para quem está morrendo, seja para quem está ficando, tem a ver com os apegos que nós temos. Os apegos, o desejo de continuidade. E se a gente conseguir enxergar vida e morte como um só movimento, e ver a naturalidade e a beleza disso, sem o aspecto pessoal, apegado, né? O apego ao nome, o apego às posses, o apego à esposa, ao marido, aos parentes. Essa é a causa do sofrimento, né? Esse desejo de continuidade. Na medida em que a gente aprende a morrer a cada instante, deixando que cada segundo que passou vai embora, para viver o agora plenamente, nessa plenitude do agora, há a liberdade do jugo desse tempo psicológico. Né? E nessa liberdade, a morte do corpo é um detalhe. Eu sei que isso para falar é fácil, né, Edu? Esse desprendimento, esse desapego total.
mas é sinônimo de sabedoria. Quanto mais sábia uma pessoa é, mais desapegada de tudo ela é. E ainda que nós sejamos apegados, nós podemos aprender um pouquinho sobre isso. O que que você acha, Edu? Eu acho que uma pergunta que nós temos que fazer, cada um de nós fazer a nós mesmos, né? Será que nós temos medo da morte? E se nós temos algum medo da morte, nós precisamos investigar, porque o medo é uma emoção que impede que você veja com clareza as coisas como elas são. Então, se há esse medo da morte, nós temos que nos perguntar por quê, né? Qual é a razão que faz com que nós tenhamos essa vontade de continuar? E nós vemos pessoas que estão vivendo doentes ou vivendo miseravelmente, mas estão apegadas a tudo aquilo que elas têm, apegadas ao corpo, apegadas à vida, não querem morrer de maneira nenhuma. Preferem uma vida miserável do que morrer. Por quê? Porque elas estão tão apegadas àquilo que elas já acumularam que é muito difícil conceber não ter mais tudo aquilo. Em outras reuniões, eu já comentei essa passagem do Krishnamurti, um comentário que ele fez numa palestra que eu assisti, que era um momento de perguntas e respostas, né? E aí uma pessoa começou a falar sobre a morte e tal, e o medo da morte, e falou, mas por que que você tem medo da morte? O Krishnamurti perguntou para o sujeito. Aí o cara pensou e falou assim: ah, porque a morte é o desconhecido, né? Aí o Krishnamurti trouxe uma coisa que para mim nunca mais esqueci. Ele falou: você não tem medo do desconhecido, você tem medo de perder o conhecido. Eu acho essa sacação do Krishnamurti fabulosa, né? Quer dizer, o que gera esse sentimento negativo em relação à morte é que você tem tantos apegos, tantos bens, né? É o carro, é a esposa, é o filho, é a conta bancária, são os investimentos, né? São os objetos de arte que você acumulou ao longo da vida. Aí você olha para aquilo tudo, eu não posso abrir mão, né, de tudo aquilo que eu acumulei. Então, eu tenho que continuar vivendo para poder, né, manter a posse, né, de tudo isso. Então, não é o desconhecido que gera medo, é o medo de você perder aquilo que você conhece, inclusive o próprio corpo, né, as suas ideias. A morte representa uma ruptura em que você entra como se fosse num abismo em que tudo que você possuiu, tudo aquilo que você acumulou, de repente te é suprimido. Então, isso, para quem é apegado, é uma coisa terrível, né? De repente, alguém puxar o seu tapete e agora você não tem mais nada. É essa a percepção que muita gente tem. Então, nós temos que verificar: será que existe ainda um resquício, um resíduo de medo da morte na nossa consciência? Se existe, é porque nós estamos apegados a alguma coisa, porque nós achamos que nós somos muito necessários. Isso é outra coisa, é um outro apego, né? Se eu morrer, o que que vai ser da minha família? O que que vai ser do meu trabalho, dos meus planos, dos meus projetos, né? Tudo isso aí são imagens que nós criamos de nós mesmos, né? É uma ampliação do nosso eu além dos limites do nosso corpo. Então, você desapegar de tudo isso requer uma energia muito grande. Na Índia existe aquela tradição dos sannyasis, né, que abandonam tudo e vão para a floresta, dão para os filhos, para os amigos a condução dos negócios e dos bens e largam tudo. Isso, para eles, né, facilita esse momento da transição. Mas eu acho que não precisa, né? Você não precisa ir para a floresta para se desapegar. Você pode estar aqui
né? Ter o seu carro, ter a sua casa, ter a sua família e não estar pegado. Assim, não é que você vai desprezar as pessoas, né? Mas poder dizer, né, se precisar morrer agora, eu estou pronto para morrer. E aí, Marcos? Pois é, Edu, é muito raro alguém achar que está pronto para morrer, né? Talvez o caminho para isso seja aceitar o fluxo da vida. Eu sempre digo para mim mesmo que a vida é mais sábia do que eu. Às vezes a pessoa quer uma coisa, a vida não dá aquilo que ela quer e vai dar uma outra que é muito melhor, né? E às vezes o contrário também. Às vezes a vida nega coisas que causam sofrimento, mas que o próprio sofrimento produz um crescimento muito grande, né? A pessoa fica mais humana, mais humilde, menos arrogante. Então, assim, a vida tem uma sabedoria muito grande, o desenrolar dos acontecimentos. E certamente essa passagem que o corpo físico vai parar de respirar, o coração vai parar de bater, e aí, a partir daí, o corpo se deteriora, é uma coisa muito sagrada. Assim como o nascimento é uma coisa sagrada, né? A própria concepção é sagrada, o nascimento é sagrado, e, naturalmente, a morte também é sagrada, porque são momentos importantes na trajetória desse ser interno, aqui já falando uma linguagem mais teosófica, né? Porque se a gente for entrar nessa literatura esotérica, a gente ouve falar que além da morte do corpo físico, depois de um tempo, dependendo do maior ou menor grau de apego das pessoas, surge a morte do emocional, do astral, algo que pode demorar alguns anos ou alguns séculos, dependendo da situação daquele indivíduo. Fala-se depois numa morte do mental, dos conteúdos mentais. Então, essas sucessivas mortes nos níveis subjetivos, elas levam, segundo a literatura esotérica, ao ser divino puro, imaculado, sem nenhuma impureza, né? Aí, quando ele volta num novo mergulho, ele volta totalmente purificado. Tanto que o bebê é a própria pureza, né? O bebê é zero maldade, é zero malícia, é zero acumulação, é 100% espontaneidade, né? Então, você acaba vendo, segundo essa literatura esotérica, que a única forma de real renovação é através desse ciclo de nascimentos e mortes. Agora, o que o Krishnamurti propõe, independentemente de você acreditar ou não na vida após a morte, acreditar ou não na reencarnação, e o acreditar aqui não é num sentido intelectual, né? Só adotar uma ideia, né? O Krishnamurti mesmo diz que se as pessoas acreditassem realmente na reencarnação, elas viveriam de uma forma totalmente diferente. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogos sobre a Vida, em que sempre eu e o Marcos, conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E o tema escolhido para essa nossa reunião é morte e vida, dois lados de uma mesma moeda. Então, continuamos agora essa nossa investigação. Mas o que ele propõe é essa renovação em vida, essa morte em vida, é esse despojar-se em vida. Então,
Em cada mergulho na matéria, em cada nascimento, aquele bebê vai criar uma série de identificações. Identificação com o pai, com a mãe, com a linguagem, com o meio ambiente. Ao longo da vida, na adolescência, ele vai adotar o time de futebol, ele vai adotar uma religião, ele vai adotar. Então, todas essas acumulações mentais e emocionais, todas essas identificações que vão sendo adotadas por cada ser humano, elas são de uma natureza temporária. E elas, para que possa vir o novo, para que possa vir a inteligência, o amor e a harmonia, essas identificações precisam ser reduzidas ao mínimo necessário, né? Todo mundo precisa ter um nome, um endereço, uma coisa qualquer, um CPF, provavelmente, mas como coisas totalmente pouco relevantes. O relevante é o conteúdo da consciência, né? Conteúdo da mente e do coração. Então, o excesso de identificações faz com que haja guerras, guerras religiosas. Meu Deus é diferente do seu, uma identificação minha é diferente da sua. Faz com que torcidas de futebol acabem indo às vias de fato e até cometendo crimes, porque um é identificado com o símbolo de um time de futebol, outro é identificado com outro. Então, esse conjunto de identificações que a gente acumula na vida, visões de mundo, modos de viver, crenças, tudo isso que foi adquirido, que o bebê não traz, o bebê vem zerado e que é acumulado sob a forma de identificações ao longo da vida, para que haja renovação precisa morrer. Então, quando o Krishnamurti fala nessa morte a cada instante, ele está falando desse esvaziamento interior, desse desapegar-se de todas as identificações, todas, e viver uma vida nova, uma vida criadora, uma vida plena, né? Então, nesse sentido, a morte tem um papel fundamental. E ela é muito maior e mais profunda do que só a morte do corpo físico. Ela é um esvaziar-se da consciência para que o novo mergulho ou a nova garimpagem de experiências, vamos dizer assim, possa vir pura, zerada, nova, para um novo impulso de evolução da consciência. O que você acha, Edu, sobre, olhando um pouco também nessa ótica teosófica, correlacionando com o que o Krishnamurti fala? Eu queria trazer aquela frase que a gente já estudou em outras ocasiões, né? Quando o Krishnamurti fala, né? Quando ele coloca a essência dos seus ensinamentos, e uma parte do que ele fala é viver com a morte numa vida sem futuro, não é isso? E eu achei essa colocação tão bonita, né? E tão correlacionada com aquilo que nós estamos falando agora, de você não viver temendo a morte, não viver para uma próxima vida, mas você viver com a morte. E essa vida não deveria ter futuro. Quer dizer, às vezes parece uma coisa muito estranha, né? Porque nós sempre imaginamos o futuro como sendo uma coisa palpável. Você se prepara para o futuro, você se prepara para ser um profissional qualificado, você se prepara para ter filhos. Então você vai sempre imaginando, né, uma série de coisas e vai se preparando para fazer as coisas, né? Mas a beleza de você conviver com a morte de viver, não conviver, viver com a morte como se fosse duas coisas, aquilo que nós estamos dizendo, dois lados da mesma moeda, né? Você não ter nenhuma expectativa do que você quer fazer no futuro, do que você gostaria que acontecesse no futuro. Isso não quer dizer que você não vai ser uma pessoa inerte, uma pessoa que não vai realizar alguma coisa na vida. Pelo contrário, pelo fato de você não ter
essas ideias fixas, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que passar no exame, eu tenho que me tornar um engenheiro, um advogado, aí você não consegue ficar frustrado. Então, você viver com a morte é aceitar que a vida é mudança, que a vida é transformação e que não há diferença, porque a transformação é justamente é o próprio fluxo da vida. É aquilo que na Índia chamam da dança de Shiva, né? Tem uma imagem do Shiva Nataraj, que eu acho muito bonita, né? Em que ele está dançando no meio de uma bola, de um círculo de fogo. E essa dança de Shiva é a dança da transformação. E nós temos que aceitar a vida como uma mudança, como transformação, como essa dança, né? Que para tudo que surge novo, algo tem que morrer. E essa é a lei da vida, né? E você tem que, o ancião tem que morrer para que a criança possa nascer, né? Imagina uma sociedade que ninguém morresse, né? Seria uma calamidade, né? Seria até impossível de se imaginar uma sociedade em que não houvesse morte, só houvesse vida. Isso não é realista, não é razoável, porque as duas coisas estão interligadas. Então, o medo da morte é a resistência a esse fluxo natural, que é a de transformação. A vida é movimento, a vida é transformação. E se nós percebemos, né, isso está bem claro na doutrina secreta de Blavatsky, que a vida é cíclica e está sempre se transformando. A cada novo ciclo, as coisas já não eram como foram anteriormente. E esse desapego, essa aceitação da incerteza da própria vida é uma coisa muito bela, né? Tem aquele livro, né, A Sabedoria da Incerteza, que eu acho um título muito bonito, porque quanto mais nós aceitamos a incerteza e deixamos que o fluxo da vida siga o seu ritmo, siga o seu caminho normal, e não venhamos a impor qualquer tipo de resistência à mudança, e a morte é uma dessas mudanças, né? O problema existe quando você não aceita a mudança. Você gostaria de continuar com as coisas que você tem, as coisas que você pensa, e quando acontece alguma coisa que você não gostaria que tivesse acontecido, você fica triste, fica irritado, você fica frustrado. Então, é uma sabedoria perceber que a vida não é algo que você possa dizer que é seguro. Você não pode criar uma redoma em torno de você e dizer, não, eu vou agora me proteger da mudança. A mudança vem de qualquer maneira, você queira ou não queira. E ela vem da forma que a vida precisa se desenvolver, que tem a ver com um plano muito maior do que a nossa pequena sabedoria pode entender. Então, deixar fluir, se jogar nessa grande dança de Shiva, né? E, como diz o Krishnamurti, viver com a morte sem se preocupar com que tipo de futuro vai acontecer, porque você não tem controle sobre isso, de qualquer maneira. Então, por que se preocupar? Por que sofrer antecipadamente, pensando, o que pode acontecer? A ideia é se jogar no fluxo, né, Marcos? E sentir que a vida é isso mesmo. Vida e morte estão ali juntas em tudo que acontece. E se você não resistir a essa mudança, você vai estar de bem com a vida. Edu, será que do ponto de vista espiritual a morte existe? Ou seja, sob a ótica do ser divino, não existe morte, né? Existem ciclos naturais, né? Então, o que a gente chama de morte também é vida, né? Outras dimensões de vida, né? Outras dimensões de expressão da vida, muitas das quais bem mais livres do que essa que nós estamos aqui acorrentados a funções fisiológicas, compromissos materiais, horários, tarará, tarará.
e presos a hábitos alimentares, gostos e aversões, né? Vícios, né? A gente gosta tanto do chocolate, né, Edu e você? Não sei se isso é um vício, mas é uma coisa que deve fazer falta se o cara não aprender a se desprender disso também, né? Enfim, então eu procuro olhar nessa lógica de que a vida é infinita, que não existe morte. Por quê? Porque essa veste aqui, essa aqui, ela é passageira, ela é necessariamente passageira, né? A nossa veste emocional, que é a que se apega, que é a que sofre, também é passageira. E se nós não aprendermos a trabalhar ela para que ela possa naturalmente ir se desprendendo, esse processo acaba sendo mais doloroso. Essa capacidade argumentativa, lógica, racional, explicativa, tudo isso também é uma veste temporária, né? Se existe algo eterno, é algo que está fora do tempo, que não é controlado pelos nossos desejos de que seja assim ou de que seja de outra maneira. Então, eu vejo que olhar também na perspectiva genuinamente espiritual, da centelha divina que todos nós somos e que é eterno, né? É parte de um ser uno que abrange todo o universo. É outra maneira de olhar. E aí, o que a gente chama de vida e morte passam a ser ciclos naturais, absolutamente naturais. Então, você vê que todo o sofrimento que envolve esse processo tem a ver com o sentimento de egoidade, o apego a essas identificações que nós chamamos de ego psicológico. E é interessante, Edu, que muitas pessoas que acreditam em reencarnação provavelmente estão equivocadas, porque elas acham que elas, enquanto ego, vão reencarnar, com aquele conjunto de idiosincrasias que são, né? E aí, sob essa ótica, não vão. Se alguma coisa que é uma essência muito pura, que dá vida a tudo isso, e que retorna à sua pureza prístina ou original, isso sim talvez possa dar margem ao nascimento de uma outra pessoa. Mas não é a pessoa que reencarna. Enfim, são questões relacionadas a esse tema vida e morte que o Krishnamurti ele nem defende a ideia de reencarnação, mas nem rejeita de forma absoluta, né? Tem aquela passagem que perguntaram para ele dizer sim ou não se existe a reencarnação. Aí ele teria respondido: para mim é um fato, mas não é a verdade. Aí você disse: como? Como que pode ser um fato e não ser a verdade? Como que eu interpreto essa afirmação? Ele está dizendo: ela acontece, ela é um fato. Agora, você tem que descobrir. Ela só vai ser verdade quando a sua consciência compreender a vida numa dimensão em que em que a verdade se descortina para você, que não é uma crença. Então, diz, para mim é um fato, muito mais do que uma crença. Mas não é a verdade, porque a verdade é algo que não é questão de palavra, não é questão de crença, não é questão de opinião. É algo, é um fato que você mesmo precisa descobrir por você, não é porque ele está falando, ou porque qualquer outro está falando. Então, essa compreensão dessa vastidão que a gente chama vida e morte, esse processo tão amplo, essa compreensão
é a verdade que cada um precisa descobrir por si mesmo. E cada um vai descobrir numa dimensão proporcional à sua própria capacidade de compreensão. Às vezes um lampejo, às vezes uma visão pálida, às vezes uma visão mais clara. Isso depende muito da intensidade de cada um. Então, assim, é muito incrível a gente poder ver vida e morte como a mesma coisa, como esse processo maior da vida. Há 100 anos nós não estávamos aqui. Daqui a 100 anos não estaremos também. Enquanto essa veste física, não estaremos. Mas existe alguma coisa que está fora do tempo? Essa é a verdadeira questão que onde a morte e a vida se encontram, né? O que você acha? Só, Marcos, essa colocação que você fez, né, sobre essa frase do Krishnamurti, inclusive eu estava lá quando ele falou isso. Ele deve ter falado mais de uma vez, né? Mas uma palestra que eu estava assistindo, ele falou exatamente isso, né? E eu penso assim que a reencarnação é um fato que a gente pode observar, porque se não houvesse reencarnação, como é que as crianças poderiam nascer, né? Tem que haver um processo que permite que a vida volte a se manifestar, até porque as pessoas estão imperfeitas e o processo biológico, o processo de evolução, no sentido das espécies e tudo mais, tem que ocorrer. Agora, o que ele comenta como não sendo verdadeiro, essa percepção que eu vou continuar. E isso acho que talvez seja o grande equívoco que ele procura mostrar. Não existe continuidade. Essa continuidade é é um grande equívoco. Embora a gente possa perceber que a vida e morte, né, estão se sucedendo dentro de um ciclo, tudo mais, se você se apega à ideia, não, eu vou morrer, mas aí eu vou nascer melhor numa outra vida, você já está imaginando, né, que você vai ser bonzinho nessa vida para ganhar um bom karma e ter uma vida melhor na próxima. Então você cria toda uma estrutura ideológica que não tem nada a ver com a realidade, porque essa continuidade é uma criação apenas do nosso intelecto. Então, ele procura justamente não enfatizar e não falar sobre reencarnação, e não, nem ensinar, muito menos, a reencarnação como sendo parte dos seus ensinamentos, senão ele estaria se contradizendo. Se ele fala que essa continuidade é uma evolução, como poderia haver esse renascimento, essa reencarnação, que é a continuidade através de algum mecanismo que você descreve, né? Então, você viver com a morte é você não criar nada como futuro. Isso que talvez seja o grande desafio para cada um de nós, é perceber qualquer futuro que você projete é irreal, é uma criação mental, independente do que vai acontecer de fato. Ele insiste que a vida a ser transformada é essa, né? E não outra. E ele, de uma certa forma, mostra em algumas passagens, principalmente na Índia, no Oriente, onde a crença na reencarnação é muito forte, que isso cria uma certa indolência nas pessoas, né? Ele insiste que a vida a ser transformada é essa. E realmente, você querer pensar na próxima, você deixa de aprender a lição de hoje, né? E essa próxima, como você falou, essa coisa de continuidade é da mente. Isso não existe. Até porque você não sabe como é que esse ciclo funciona, né? Se você vai na literatura esotérica, tem situações em que as pessoas reencarnam muito rapidamente, tem outras que elas levam milhares de anos para reencarnar. Então, assim, isso é muito próprio de cada alma, de cada centelha divina em evolução e da fase da evolução que se conta, necessidade de trabalho, de dharma, etc, etc. Então, são questões que ele não entra. O Krishnamurti não fala de coisas ocultas abertamente, né? Mas, para grupos pequenos, ele
se referia, mas sempre de uma maneira muito sábia e coerente com os ensinamentos dele. Eu lembro de uma situação também, Edu, só para falar antes da gente abrir, dele perguntar para um grupo de pessoas o que você diria para uma pessoa que está morrendo. Aí ele ia perguntando de um por um, assim, numa roda assim, de pessoas, né? Aí depois que cada um falou o que diria, ele diz assim: eu simplesmente seguraria a mão da pessoa e diria: vamos morrer juntos. Quer dizer, e outra vez também ele falou, aliás, nessa vez também ele falou: eis aqui um homem que conviveu com a morte em toda a sua vida. Vamos morrer juntos. Ou seja, esse ato de desprendimento deve facilitar muito essa passagem, né? Esse ato de morrer a cada instante, facilitando o momento específico de deixar o corpo físico. Até a própria morte dele, Krishnamurti, no livro da Mary Lutens, ela relata, né, que ele já estava para lá de Bagdá fisicamente, e aí ele fala assim: por que estão me segurando aqui? Por que não me deixam morrer? Lembra dessa passagem? E aí ele passou 10 minutos da meia-noite do dia 17 de fevereiro de 1986, ele faleceu, né? Então, se ele já estava achando que já era para ir e ficaram segurando ele, por alguma razão quiseram que ele morresse no dia 17 de fevereiro, que é o dia de adiar. Aí você vê a vinculação do trabalho dele com o do Krishnamurti, da Sociedade Teosófica. Incrível isso, né? E nós não podemos prever nada disso, né? Nós não temos condição de saber o que está, quais são os desígnios maiores, né, que conduzem a nossa vida e os processos de transformação. Mas aceitar tudo que vem até você, né, e deixar que a morte faça parte da sua vida é uma coisa fantástica. Chegamos ao final do nosso programa. E, como sempre, nós convidamos a todos a continuarem as suas reflexões sobre esses temas tão importantes e fiquem à vontade para visitar o canal Suprem da União Planetária, onde existe a gravação dos programas anteriores, ou o canal da Sociedade Teosófica também. E estão todos convidados a estarem conosco na próxima live.